vindo aqui para compartilhar com você, mulher. Eu tenho um projeto muito especial chamado Mulheres Prósperas. A minha intenção é justamente poder abençoar a vida das pessoas com as bênçãos que eu já recebi na minha vida. Nessa última semana, completei 10 anos de casamento. 10 anos de um casamento muito abençoado, muito iluminado. É claro que durante esses 10 anos tivemos vários desafios, muito amadurecimento, muito conhecimento, maturidade que veio junto com nós ao longo desses anos. E mais de uma coisa, eu falo assim com o meu coração cheio de gratidão. Foi 10 anos muito especiais, 10 anos de muita paz, de muito amor e de muita união. Meu maior desejo sempre foi ter um lar saudável. Eu vim de um lar desestruturado, meus pais passaram por um divórcio. Então tudo isso, eu sei dessa importância de ter esse lar, de ter essa consciência, e justamente hoje por isso que me guia a ser educadora parental, de entender mais essa parte de como eu posso ser melhor, principalmente para a minha família e depois para contribuir com outras famílias. Então eu quero compartilhar aqui com vocês, porque um relacionamento saudável, ele não nasce por sorte. E eu falo isso pra vocês porque por muito tempo na minha vida eu fiquei presa nessa síndrome, sabe? Tem a síndrome do impostor, que ela é justamente isso. A gente acha assim, não, mas pra mim é fácil porque foi sorte. Ou pra mim porque como se eu fosse privilegiada, sabe? Ou até mesmo de ter medo. Medo de você poder falar bem do seu marido e você acabar perdendo. Medo de não dá, daquela história do príncipe acabar virando um sapo. Mas na verdade tudo isso são crenças. Isso são crenças que vêm instaladas na nossa mente e que na verdade não são reais. Você pode sim ter um relacionamento saudável a partir do momento que você tiver essa intencionalidade. Tá? Muitas das vezes eu falo, a palavra de Deus ela é exatamente como uma semente. E essa semente que nós recebemos através da palavra, nós precisamos cuidar, nós precisamos regar. Por muitas vezes na nossa vida, a gente entra até em questões de provas espirituais, porque a gente às vezes recebe uma confirmação, recebe uma palavra, recebe uma promessa e a gente pega isso, sabe? Mas a gente não cuida dela como nós deveríamos. Nós temos uma sementinha de uma árvore que precisa ter uma quantidade certa de água, que precisa ter uma quantidade certa de sombra, que precisa ter uma quantidade certa de água. E muitas das vezes, com as nossas falhas, com os nossos erros, nós não temos essa compreensão de como cuidar exatamente dessa plantinha, sabe? E acabamos dando água em excesso, sombra de menos, ou até mesmo água demais. Então, nós se distanciamos um pouquinho em relação do intuito dessa semente, sabe? E ao longo do caminho a gente vai se perdendo. E às vezes chega um momento da nossa vida e a gente fala assim, mas Deus prometeu, era a promessa de Deus, por que não deu certo? Por que essa semente morreu? Sabe? E na verdade a promessa de Deus, ela é ontem, hoje e eternamente, ela sempre vai estar na nossa vida. Só que nós precisamos fazer a nossa parte. Porque Deus dá a promessa que é o fruto, mas cabe a nós regar, cuidar e colher para que a gente possa colher de fato depois que virar os frutos, certo? Então esse processo ele é feito por nós. Então nós precisamos ter essa responsabilidade, nós precisamos ter esse altruísmo. E quando eu falo para vocês nessa síndrome da impostora, ela automaticamente ela inibe tudo o esforço que faz. Então por isso que eu cheguei à conclusão que não faz sentido. Não faz sentido, porque tudo na nossa vida é sobre a intencionalidade. A intencionalidade é o que nós vamos colocar em cada relação, cada conexão, aquilo que nós queremos fazer. Então tudo na nossa vida precisa ser de uma forma intencional. Se nós não iremos para um lado, nós iremos para o outro. Mas há uma intenção que nós temos que ter sobre aquilo que nós estamos fazendo. E nessa parte do relacionamento, eu percebi que durante esses anos de casamento, também até mesmo na época que eu era menina, eu já ia avaliando assim e reparando quais eram as características de um relacionamento de sucesso. Quais as características de um relacionamento saudável? E era exatamente isso que eu buscava. E ao longo desse tempo eu fui percebendo que tem 3 características em comum.
A primeira delas é a conexão. A conexão, ela é essencial. Nós somos seres que precisamos muito de conexão. Nós precisamos ter esse contato, essa intimidade, nós precisamos ter esse afeto. Nós somos seres que ansiamos muito por pertencimento. Então, nós só conseguimos ter quando nós estamos conectados, quando nós estamos ligados a algo, a alguém, então nós precisamos ter esse elo. Então, a conexão ela é essencial em qualquer relacionamento. Depois, um outro ponto muito importante que nós temos é a comunicação. A comunicação ela é a base de todo relacionamento. Eu falo muito que é como se fosse uma via de mão dupla. A conexão ela é aquela avenida dessa cidade que tem a mão de ir e tem a mão de volta. E se em algum momento acontece, algum pneu quebrou ou algum farol deu problema, pode ter certeza que nessa via vai ter problema. Ela vai ficar um pouco congestionada, justamente por conta de que o fluxo ele não está livre, o fluxo está obstruído. Então é exatamente dessa forma, trazendo essa parte da analogia para vocês. Mas a conexão ela é assim que acontece. A conexão, ela não é somente você falar. A comunicação, perdão. A comunicação não é somente você falar. A comunicação, ela também é você ouvir. Por isso que é essa avenida de mão dupla. Por isso que é necessário a gente praticar tanto o falar, verbalizar aquilo que nós sentimos, aquilo que nós gostaríamos, ou aquilo também que nós não gostamos. É importante você sempre, verbalizar, mas também um dos pilares mais importantes da comunicação é saber ouvir. É ter essa compreensão, sabe? De dar esse espaço para que o outro possa falar, para que o outro também possa se expressar. Lembre-se, a comunicação é uma avenida de mão dupla. Um outro terceiro passo, que ele seria esse complemento para fechar todo esse sistema, é a nutrição. A nutrição é aquilo que nós alimentamos, é aquilo que nós nutrimos diariamente. E a reflexão que eu trago para vocês é como está essa nutrição no relacionamento. Como que está esse dia a dia. Eu costumo muito dizer que ninguém tropeça em montanhas, mas todos nós tropeçamos em pequenas pedrinhas. Então é essencial que tenha essa consciência, sabe? Daquilo que está sendo feito nos pequenos detalhes, daquilo que está nutrindo. Pode ser, aqui em casa a gente tem um hábito muito do beijo, né? Então é na hora de chegar, na hora de sair, se vai no mercado, se vai ali embaixo, a gente tem esse contato, sabe? De ter esse cuidado, de ter essa nutrição, né? Então é algo que nós cultivamos muito e é muito legal porque esse já se torna uma referência da família e algo que a gente leva até para os filhos, né? Então a minha filha já vê muito essa referência, então também tem essa mania. Beijo, mãe, tô indo. Então é um padrão que a gente acaba sendo instalado na família e de fazer, sabe, da sua família, qual é o seu diferencial. Mas dentro deles, como eu falei, é importante ter esses 3 pilares. Uma coisa que eu falo, um conselho, agora vamos falar de formas individuais, né? Na situação que você está hoje, se você é uma pessoa que está solteira, está pretendendo se relacionar, saiba que, de acordo com a neurociência, tudo aquilo que na nossa mente nós temos esse poder, tudo aquilo que a gente visualiza, a gente mentaliza, é mais fácil para você realizar, tá? É como se o nosso corpo já encaminhasse para chegar nesse como. Então é muito importante que você tenha uma clareza daquilo que você quer. Tenha uma clareza de como você deseja que seja seu esposo. Muitas das vezes a gente não tem. Tá? Pode ser que seja, acabou de acender essa luzinha e falar, mas eu não tenho. E aí, nesse caso, o que eu dou de conselho para você é que você faça justamente ao contrário. Então, nesse caso, que você desenhe, que você pense, imagine, escreva, como você não gostaria. E eu falo isso porque eu fiz na minha vida sem nem mesmo saber o que era a neurociência, sem nem mesmo saber sobre isso. Mas o meu critério já era mais elevado. Então eu sabia que eu não gostaria de me casar com alguém que tivesse vícios. Eu sabia que eu não gostaria de me casar com alguém que fosse usuário. Eu sabia que eu não gostaria de casar com alguém que não me tratasse o mínimo que eu achava que eu merecia.
Então, automaticamente, o padrão já era mais elevado. Então, você não ia procurar em qualquer lugar e você também não ia aceitar qualquer coisa, né? Na minha vida mesmo, na época que eu namorava, eu conhecia algumas pessoas, mas eu sabia que não ia ser o homem da minha vida, por mais que eu gostasse. Porque o meu critério, o meu nível, sabe, não estava no mesmo. Porque eu já sabia o que eu não gostaria, né? Então, é muito bacana quando a gente tem, depois disso, depois que você, né, já ter clareza daquilo que você quer como referência ou que talvez você não queira como referência. Ora a Deus, entrega para o Senhor. Sem dúvida, esse é o mais importante de tudo. Entrega nas mãos do Senhor, porque eu tenho certeza, porque Deus ama de paixão casamentos. E eu tenho certeza que assim como Deus fez na minha vida, na vida de muitas mulheres, tenho certeza que também Deus fará na sua vida. No tempo certo, Deus preparará um dos seus filhos para ser seu esposo, para andar com você nessa caminhada. Mas que você tenha a plena consciência daquilo que você deseja para ti. E não aceite menos do que isso, menos do que você merece. Porque eu tenho certeza que você é filha abençoada do Senhor. Então, o Senhor quer que você seja acompanhada de um servo que vai te ajudar na sua caminhada, tá bom? Se caso você já está um pouquinho mais avançada, você já está casada, né? Essas dicas que eu dei acima sobre relacionamentos, sem dúvida, são os 3 pilares muito importantes para você manter essa conexão, manter essa relação através da conexão, da nutrição e da comunicação. E uma das dicas também que eu dou para ti é uma dica que é algo que eu também fiz na minha trajetória. Porque assim, muitas vezes no relacionamento, é claro, né, a gente está casando com pessoas diferentes, então nós temos hábitos, nós temos manias, somos pessoas diferentes, né? E muitas das vezes também o que acontece, nós criamos também algo que como gostaríamos que nós fôssemos. Porém, nós temos essa consciência de que só podemos controlar aquilo que nós fazemos. Vou dar um exemplo para vocês. Dentro dos meus critérios que eu falei para vocês, eu não tinha pedido para Deus, eu só queria um esposo que sempre estendesse a toalha. É um detalhezinho, mas que é algo que, por exemplo, pode gerar um conflito no relacionamento, né? Por muito tempo, né, nos primeiros anos de casado, isso me incomodava. Então, às vezes eu tomava banho e deixava a toalha em cima da cama. Isso me incomodava. E aí qual é a primeira reação que todas nós temos? Eu tenho certeza que eu não era a única aqui. Deixa aí seu comentário também para poder interagir comigo. Se você também já passou por essa situação. Então a gente acabava fazendo o quê? Assumindo aquela mãe, né? A mãe raiz. Meu Deus, porque essa toalha? Porque eu já falei que não pode deixar a toalha jogada, que não sei o quê. E a gente já começa todo aquele cenário. Mas quero que você saiba que com o conhecimento que eu tenho hoje, com toda essa formação, toda essa bagagem que nós temos, principalmente em educação parental, porque é algo maravilhoso, que traz principalmente essa clareza de comunicação com o outro. Quero que você saiba que ninguém melhora quando nós só enfatizamos as coisas ruins. Sim, eu sei. É tão contraditório, né? Nossa, como assim não melhora? Mas não melhora. Quando você fala das coisas ruins, ninguém melhora, tá? Isso é fato. Então, como nós podemos fazer? Uma dica bem básica, mas que dá muito resultado. Garanto pra ti. O que você pode fazer? Pega um caderninho, tô com o meu aqui pra mostrar pra vocês. Uma agendinha. Nessa agendinha você vai escrever tudo o que você gostaria de reclamar do seu esposo. Sim. No começo eu mesma pensei, eu falei, meu Deus, eu vou precisar de um livro. Depois eu pensei, eu vou passar a vida inteira escrevendo. Mas confia que dá certo. Eu falo isso pra ti por qual motivo? O nosso cérebro, ele não entende, tá? O que é presente, passado e futuro. E também uma coisa que acontece muito é sobre o reclamar. O reclamar, ele significa reclamar, significa clamar 2 vezes. Então, tudo aquilo também que a gente foca, ele acaba crescendo. Então, pensa comigo, toda vez que eu vejo uma toalha em cima da cama, vou reclamar daquilo, tudo aquilo no meu inconsciente, tudo, ele vai crescendo, sabe? E automaticamente, por ser algo negativo,
isso também vai. Lembra que eu falei? Conexão, nutrição, comunicação, ó. Em vez de você construir um palácio, você acaba construindo ruínas. E sim, faz muito mal assim pro relacionamento. Então a dica é para você escrever tudo que você quiser reclamar. Você não vai falar diretamente pro seu esposo, você vai escrever. Porque de certa forma você vai colocar para fora, porque é muito importante da gente soltar, colocar para fora. Então escreve no caderninho. E aí pro seu esposo você só vai fazer o quê? Você só vai falar as coisas boas. O esposo hoje fez um café da manhã. Agradeça, elogia, reconheça e valorize. Olha, eu quero te agradecer, foi muito especial pra mim, eu gostei que você teve esse cuidado. O esposo passou no mercado e comprou aquele pão sem você pedir. Agradece. Né? Então, que você sempre enfatize, assim, que você sempre traga mais à tona as coisas boas que ele faz. E as ruins você escreve e anota no caderninho. Você vai ver que com o tempo vai mudar a sua percepção, tá? A sua percepção relacionada ao seu esposo. Por conta de que como você tá só focando nas coisas boas, automaticamente as coisas ruins elas vão ficar muito pequenininhas. Muito. E aí você vai passar a perceber que, exemplo, uma compreensão daquilo que ele tá fazendo. Então, não é que as coisas boas elas vão mudar as coisas ruins que aconteceu. E também lembrando que eu estou falando sobre coisas pequenas, tá? Sobre coisinhas simples, que são aquelas reclamações, às vezes, no dia a dia, que nós acabamos questionando para nossos esposos. Então, automaticamente, você vai trazer uma compreensão, exemplo. Poxa, ele não estendeu a toalha, mas ele chegou tão tarde, né? Ele estava trazendo dinheiro para o nosso lar. Então, automaticamente, você passa a mudar a sua perspectiva. Você passa a mudar a sua mentalidade. E ele também vai mudar, porque tá, mas isso quer dizer que ele deixou de colocar a toalha em cima da cama? Não, ele não deixou, tá, gente? O que eu vou falar muito aqui é sobre nós, tá? Porque a gente não consegue mudar o outro. Isso não tá no nosso controle, sabe? Nós podemos mudar as nossas atitudes, automaticamente a gente pode influenciar, tá? Porque na vida ou a gente influencia ou a gente é influenciado. A intenção aqui de estar compartilhando isso com você é justamente para ter essa consciência sobre estar exercendo o papel da esposa no lar. Uma esposa sábia edifica. Nós somos coluna, então nós precisamos ter essa consciência. Não estou falando para vocês que eu sou perfeita, gente, longe disso, eu tenho tantas falhas, tantos erros, mas eu tenho muita vontade de aprender. Eu tenho muita vontade de melhorar cada dia que passa. E assim, eu sempre falo que nada é tão bom que não possa ser melhorado, sabe? Tudo na nossa vida, ou ela cresce, ou ela baixa. Não existe uma linha contínua. Nossa vida, ela sempre é feita, né, de mudanças, de transformações. Então, que sempre seja de formas positivas, que sempre seja para melhor. Então, eu estou compartilhando esse conhecimento com vocês justamente porque eu quero que o Senhor, da mesma forma como abençoou esses meus 10 anos e vai abençoar muitos outros anos que virão, eu quero poder agregar na sua vida. Eu quero agregar no seu casamento, no seu matrimônio, porque eu tenho a certeza viva, como educadora parental, o meu sonho, a minha maior alegria é que toda criança se sinta protegida, que toda criança se sinta segura. E eu sei que a família é um pilar muito importante para que isso aconteça. Se a mãe e o pai tiverem um relacionamento estruturado, todo o restante flui, né? Então, por isso que esses Mulheres Prósperas estão começando justamente com esse pilar do casamento. Casamento que é a base sólida de um relacionamento, tá bom? Então, como eu estou passando para vocês, às vezes você pode estar em outra situação. Às vezes, Stephanie, eu já passei por algumas situações, algumas decepções. Eu entendo muitas vezes na nossa vida, como eu falei para vocês, acontecem algumas coisas das quais não temos controle. Principalmente quando nós falamos de relacionamento a dois, isso também, claro que tem um papel da esposa, mas também tem um papel do esposo, né? E por muitas das vezes, às vezes a esposa está honrando, a esposa está fazendo o seu papel, mas o esposo não. Mas esse meu intuito de conversar com vocês é justamente para trazer esse altruísmo para vocês. É justamente trazer essa consciência do que eu posso fazer, né? O outro,
o que ele faz ou o que ele não fez. O mais importante, que é pra gente concluir aqui, é justamente isso. Entreguem em oração. Esposas, orem pelos seus maridos. Abençoem, mas orem, gente, com fé e com palavras de benção, de profecia. Prega, ilumina, põe a mão na cabeça dele, unge, fala: Senhor, esse esposo que Deus preparou, esse servo, esse varão valoroso, esse homem que edifica o lar, por mais que às vezes vocês tenham alguma dificuldade, por mais que às vezes ele não seja aquele da forma que você gostaria que fosse, mas entrega na mão do Senhor, abençoa a vida dele. A nossa boca, ela é profética. Nós temos esse dom de abençoar, de amaldiçoar. Quando você entrar na tua casa, reveste isso, abençoa o teu lar, abençoa os teus filhos, abençoa tudo aquilo que você colocar a palma nas tuas mãos, tá? Creia que a unção, ela está nas nossas mãos. Eu falo muito que as mulheres, elas têm 2 dons. As mulheres têm o dom da vida, aquele que todos nós temos. Só que as mulheres também têm o dom de gerar uma vida. Vocês têm noção do tamanho da bênção? O tamanho é inatingível, gente. Olha a bondade do Senhor conosco. Nós somos muito seres muito especiais na face dessa terra. E eu falo para vocês de que a esposa, ela tem esse poder de multiplicar, de prosperidade, de mudar, de transformar, de gerar. Isso tudo é um dom muito especial e a gente tem que usar com sabedoria. A gente tem que usar com luz, com guia, com direção de Deus. Então não se avance, não se deixe, sabe, esmorecer por pouco. Seja firme, seja forte. Ora para o Senhor. Stephanie, estou orando. Ora 2. Ora quantas vezes for necessário, mas esteja próxima, perto do Criador. Porque Deus, ele é maravilhoso, Deus ama a tua vida. Estou aqui falando esse vídeo, sentindo de fazer isso para ti. Sentindo de compartilhar. Porque eu falo dessa transformação. Há uns anos atrás eu jamais me imaginei que eu estaria vivendo a vida que eu estou tendo hoje. Deus fez, muito mais do que eu imaginei. Muito mais do que eu alcancei. Eu vejo quanto que às vezes, sabe aquele desenho de papel, um aviãozinho, seus planos e aquele avião grandão de verdade, os planos de Deus. É assim que eu vejo na minha vida. Mas para isso tudo acontecer, a gente precisa orar, a gente precisa vigiar, a gente precisa pedir para Deus sabedoria. Pede em oração, fala: Senhor, me dê sabedoria. Me dê, Senhor, entendimento para que eu possa ser uma esposa sábia. No começo do meu relacionamento, às vezes eu tinha algumas, como eu falei para vocês, alguns atritos em relação ao casamento. Sabe o que eu fazia? Eu não ficava brigando com ele, não. Eu ia orar. Falava: Senhor, ele está fazendo isso, Senhor. Não acho que é certo, não, viu, Senhor? Olha, ele quer ir para a esquerda, quer ir para a direita. Sabe o que eu fazia? Eu orava. Tá aí, Senhor. Se for para a gente ir para a esquerda, de acordo com a sua vontade, né? Se for, me ajuda. Mas se for para ir para a direita, ajuda ele. Mas não tem nenhum dos dois, não tem certo e errado. Quando você tem um casamento blindado por Deus, quando você tem um casamento abençoado, Deus, ele é o centro. Então não tem um certo e errado para a esquerda e para a direita, não. Entrega na mão do Senhor, entendeu? Vai ser conforme a vontade do Senhor, entrega. Entrega em oração. Por muitas das vezes na minha vida, passamos por algumas dificuldades, principalmente da parte financeira também. E eu queria ir para um lado, meu esposo queria ir para o outro. E é exatamente isso que eu estou falando para vocês. O que eu fiz? Entreguei na mão do Senhor. Tá aqui, Senhor, estou entregando na tua mão. Tomando uma decisão. Hoje nós dois percebemos que não foi a decisão certa. E na época eu não queria ter ido para aquele caminho. Mas eu jamais vou olhar para a cara do meu esposo e falar: você não tomou a decisão, eu não vou fazer isso. Lembra que eu falei para vocês? O livrinho, a reclamação está aqui. A reclamação não está para ele. Para ele eu vou dar o meu melhor. Para ele eu vou dar o amor que eu tenho no meu coração. Para ele eu vou dar a paz, a mansidão. Para ele eu vou dar o que eu preciso ser como esposa. Sabe? E eu falo isso para vocês porque, não sei se muita gente sabe ou não sabe, nós temos 2 energias. Nós temos uma energia feminina e nós temos uma energia masculina. Nós dois temos essas energias, tá? Mas para um relacionamento também ser de forma equilibrada, é importante que essas polaridades estejam equilibradas. Então, exemplo, se eu for uma mulher muito masculina e meu esposo também ter muita energia masculina, vai dar muito atrito.
que não dá certo, como se fosse dois leões brigando na selva. Não dá certo, tem que ser um leão e uma leoa, entendeu? E aí quando você tem essa consciência aqui no nosso lar, meu esposo ele é muito leão, então eu percebo que eu preciso ser leoa. Só que se eu ficar brigando, se eu ficar batendo de frente, eu vou estar sendo um leão. E aí ó, dá choque. Por isso que eu falo pra vocês, sabedoria, seja leve, seja fluida. Não grite, não bata de frente, não faça isso. A gente tem uma arma, a nossa arma é joelho no chão. E eu garanto que você não tem uma prova que Deus não perde. Tu acredita nisso? Não tem uma batalha que Deus não perde. Tá bom? Entrega na mão do Senhor, blinda o teu casamento, ore pro teu esposo, ore pela tua vida e vocês vão ver as bênçãos acontecer. Tá bom? Essa ficou de coração para vocês. Vejo, se Deus na preparação, farei outras de outros temas respectivos, como eu falei para vocês. Uma das mulheres prósperas é um conjunto. Nós temos a parte da espiritualidade, do casamento, da maternidade. Nós temos a parte do eu e principalmente da carreira e do financeiro. Para que nós possamos ser mulheres prósperas, possamos ser mulheres virtuosas. Bom? Um beijo, esposa valorosa.